Fala galera, continuando a nossa destrinchada aqui do Minimoog, como resultado da pesquisa do Nelson Seixas, edital Nelson Seixas de 2021, sobre sintetizadores. Estamos aqui com o Minimoog, que a gente pesquisou em cima dele para entender todos esses monte de botãozinho que temos aqui. E agora eu vou falar de mais um módulo dele, que é o módulo dos filtros, os filters aqui, né? Então vamos entender o que é, como que a gente consegue criar timbres usando esse parâmetro. Legal. Então, o filtro no Minimoog, ele é um filtro de um equalizador. Então, o que o equalizador faz? Ele trabalha no volume das frequências. E como que ele vai trabalhar esse volume? Ele vai trabalhar num padrão chamado passa-baixa. E que padrão que é esse? Como que funciona? Se você pegar um equalizador na sua DAW, no Pro Tools ali, né? Você abrir um equalizador, aquele que tem um desenho de uma linha, e aí você vai cortando as frequências, subindo aqui nos agudos, descendo nos graves, mexendo assim. Você vai perceber que o passa-baixa é um parâmetro que ele tem dois botõezinhos. Um botão, se tiver no máximo, não está cortando nada. Conforme a gente vai descendo ele vai cortando as frequências agudas. Vai cortando, tipo assim, no máximo, cortando tudo agudo, vai arrancando agudo, arranca, até sobrar só os graves. Então vamos para um exemplo aqui pra gente ver como que funciona isso. Vou fazer uma nota aqui. E vou cortando os agudos dessa nota. Até ficar somente as frequências graves dessa nota, até sumir. Cortei todas as frequências, não tem mais nota. E vou abrindo, voltando as frequências até a mais aguda. Então esse primeiro parâmetro vai controlar o nosso filtro passa-baixa, que é um filtro que corta as frequências das agudas para as graves. Por isso que a gente fala que eles deixam passando as frequências graves, passa as baixas frequências. Legal. Nesse tipo de filtro, a gente costuma ter um outro parâmetro que vai dar um volume maior, vai dar um boost de volume no ponto que está sendo cortado. Então se eu estou lá trazendo lá 10K, 10K, 5K, 1K, 600 Hz e assim por diante, o ponto que ele está parado no corte, ele vai ter um boost. Então ele vai acabar criando, dependendo do volume, uma nota nessa frequência do boost que ele está dando. Então como vai funcionar isso? Estou aqui, ó. Vou dar um boost no corte. Criei essa nota que está bem na frequência do corte aqui. Se eu aumentar o corte para os agudos, a nota sobe para os agudos. Se eu descer esse corte, esse boost vai descendo para notas mais graves. Isso por só já cria um dos efeitos mais famosos do Minimoog, que é da gente trabalhar com esse filtro andando com o boost do ênfase, né? Aqui no teclado. Então. Então, se eu aumentar bastante esse parâmetro, a gente vai criar uma nova nota, porque o boost nessa frequência foi tão alto que acabou gerando uma nova nota nessa frequência. Agora, se eu quero trabalhar uma questão um pouquinho mais tranquilo com ela, a gente acaba não ouvindo esse corte tão destacado e acaba dando um pouco mais de contorno para o nosso som ali, um pouco na hora de modificar o timbre. Então, esses dois parâmetros, esse daqui vai cortar as frequências agudas, vai limando as frequências agudas, e esse daqui vai dar um boost onde está sendo cortado, no ponto do corte. Então, se está cortado aqui, vai dar um boost aqui nessa frequência. Se está aqui, vai dar um boost aqui nessa frequência. E esse boost vai ser quanto de boost? Depende do tanto que eu abrir esse knob aqui. Legal. Então, aproveitando knob, né? É os botõezinhos que a gente tem aqui, são chamados de knob. Legal. Então, eu posso setar um corte aqui, colocar uma quantidade de ganho no ponto do corte e modificar meu timbre desse jeito. Legal. Só que acontece, só que eu também posso criar movimento com isso. E falar sobre um próximo capítulo que eu vou entrar sobre envelopes, que vai falar assim, beleza, eu tenho o meu som lá estático,
como que eu faço para mudar parâmetros nele para ele criar contorno, criar movimento ali, né? Então, no próximo capítulo eu vou falar dos envelopes, que vão ser esses 4 parâmetros que ficaram faltando. Mas antes disso, vou falar para vocês que são esses 3 botãozinhos laranja e depois a gente vai para os envelopes. Maravilha? Então, esses 3 botõezinhos laranjas aqui, cada um tem uma função diferente. Vou falar primeiro deles aqui. Do mesmo jeito que a gente modulou os osciladores, então vou mudar aqui na rodinha de modulação, que a gente viu que a gente pode modular com oscilador, pode modular com noise. Tem aqui, a gente pode escolher usar o terceiro oscilador como controle do nossa modulação, para escolher a velocidade, escolher o tipo de onda dessa modulação. Eu posso, em vez de modular o oscilador, que vai modular a afinação, né? Então ele vai ficar oá, oá, oá. Em vez de modular a afinação, eu posso modular a abertura e fechamento aqui do meu filtro. Eu posso programar para isso daqui e ficar fazendo isso daqui para mim. Então, ao invés de eu modular o oscilador, eu posso modular o filtro na nossa rodinha aqui de modulação. Então, eu vou aqui, vou controlar com o terceiro oscilador, ligo aqui, escolho aqui que modulação que eu quero, oscilador 3, e vou escolher uma modulação de onda quadrada, por exemplo. E aqui tem uma velocidade. Tá aqui, ó. Como se tivesse abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Vamos abrir e fechar em outro padrão? Ele tá naquele padrão, né? E aqui a velocidade. Desliguei a modulação aqui, não modula aqui. Se eu ligo a modulação aqui, ele vai mudar a afinação. A nota fica do grave para agudo. Se eu ligar aqui, abre e fecha, né? Grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Então, esse botãozinho para a gente ligar as modulações. Esses 2 botõezinhos aqui, eles vão ter a ver com o nosso ganho na hora do corte. Então, uma coisa muito curiosa que é legal de fazer no Minimoog é desligar todos os osciladores. Ou então, se a gente desliga todos os osciladores, a gente não tem som, né? Não tem ninguém gerando som. Só que lembra que eu falei pra vocês, se você der um ganho no corte aqui muito alto, você acaba gerando uma nova nota, né? Porque é tão forte esse ganho no corte que ele acaba gerando uma nota, né? E é muito legal porque o padrão do corte pode mudar dependendo desses 2 botões aqui, né? Dentro do controle do nosso teclado aqui. Então, quando eles estão desligados, o corte vai ser igual para todas as notas. Se é a mesma nota, vou pegar uma nota mais grave para ficar mais fácil de ver. Então ele é igual. Agora, se eu ligo esse primeiro, dependendo da nota que eu toco, o padrão do corte vai ser diferente. E se eu ligo esse aqui, vai ser mais diferente ainda. Então ele vai ficando mais agudo conforme eu vou para os agudos. Se eu ligo os 2, ele muda mais ainda. Ó, ficou tão agudo que até sumiu. Então o que acontece? Quando eu tô com o oscilador ligado e o meu padrão de corte está bem alto aqui, a gente chega até a ouvir uma nota. Dependendo do que eu estiver usando aqui, ó. Então aqui a gente vai ter esse controle do ênfase em relação à nota que eu estou tocando no teclado. Bom, eu acho que é isso. Pro próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre os envelopes para a gente finalizar o Minimoog.